sexta-feira à noite, vocês poderiam estar em qualquer lugar. Eu estava olhando aqui as fotos, só meninas lindas, hein, Gabi? Só mulheres maravilhosas. Então, assim, todas lindas, preciosas. Todas lindas, preciosas. Então, poderiam estar tantos lugares perdidos aí no mundo e estão na presença de Deus. Muito. Nossa, parabéns pela escolha de vocês nessa noite, viu? Vocês são demais. Estou na presença de Deus. Estou na presença de Deus. Bem-vinda, Emily. Então, meninas, como eu já havia dito, né? Meu nome é Giovânia, tenho 30 anos. Eu falei 31, mas eu tô com 30 ainda. Farei 31 em agosto. Tenho 3 filhos, sou casada. E vou começar a contar um pouquinho do meu testemunho desde o meu nascimento. Eu sou filha adotiva, tá? A minha mãe é um pouco confusa até para me explicar, mas eu vou tentar. A minha mãe, que me gerou, né? A minha mãe biológica, na época, ela não quis me ter, né? Ela já tinha meus 2 irmãos mais velhos, do qual ela também não quis cuidar. Eu não sei ao certo a história. Minha família nunca tocou no assunto profundamente. Então, eu não vou saber falar aqui qual foi o motivo que fez com que ela me desse para o irmão dela criar, né? Então, eu fui criada pelo meu tio. Eu entendo hoje que tudo fazia parte de um plano celestial, né? A minha mãe de criação, né? Ela não podia ter filhos, ela perdeu as trompas com 19 anos de idade, ela deu um problema muito sério. E a minha mãe biológica, ela não quis, né, cuidar de mim e me deu para o irmão dela, que era casada com essa mulher que não podia ter filhos. Então eu fui adotada, né? Bem recém-nascida mesmo. Na época, a questão da adoção não era tão forte como hoje, pegam no pé. Minha mãe de criação, simplesmente me pegou lá no hospital, né? Na verdade, a minha mãe biológica chegou a ir para casa comigo e os meus pais de criação chamaram, né? Ela para morar um tempo com eles, para ver se era isso mesmo que ela queria, tal. E com 15 dias ela decidiu, me deixou com ela e sumiu, né? Foi viver a vida dela. Então, aí nessa época, minha mãe me pegou, me levou no cartório, me registrou e a partir daí eu comecei a ser filha do Donizete e da Terezinha. Hoje minha mãe de criação é falecida há 2 anos, desculpa. E eu só tenho meu pai. Ai, gente, falar de mãe dói. Valorize a sua se você tem, viu? Valorize, ame, porque isso agrada ao Senhor, honra seus pais, viu? Isso é um mandamento, inclusive. Então, para você aí que vive sobre a proteção dos seus pais, se vocês ainda têm os seus pais, a sua mãe, valorize, ame, demonstre Jesus através das suas atitudes para eles, viu? Por quê? Porque isso é agradável ao Senhor. Pai e mãe não dura para sempre. Vai chegar um dia que eles podem faltar na sua vida. E geralmente, quando falta, é que a gente começa a dar valor, por experiência própria. Ame muito seus pais. Orem pela vida deles todos os dias. Se eles não são convertidos, orem para que eles se convertam, para que eles conheçam a Jesus, para que eles sejam salvos. Né? Lá em Atos 1, 24 fala que se você crê, você e os da sua casa serão salvos. Então, Deus, ele pode salvar os seus pais. Em nome de Jesus, ore por eles e honre, respeite, ame. Amém? Porque isso é agradável ao Senhor. A Gabi falou que é um versículo com promessa e é mesmo. Bom, gente, eu não vou contar toda a minha infância, mas eu vivi uma infância feliz, porque meus pais, eles sempre me deram tudo o que eu precisava. Eu estudei nas melhores escolas,
né? Estudei em escola particular até a primeira série. Não sei se vocês já ouviram falar que Dominó Escola Infantil aqui no São Jorge, eu estudei lá. Depois eu estudei, fui para a escola pública porque eu tive um problema com a professora da escola Dominó. Não vou falar o que aconteceu para não expor, mas fui para uma escola pública. Depois eu mudei daqui, fui para o Tocantins, lá eu estudei na escola adventista. Enfim, né? Eu sempre tive tudo que eu queria: bonecas, brinquedos. Teve um dia que eu e minha mãe foi contar quantas bonecas eu tinha, só bonecas. Eu tinha 51 bonecas no meu quarto. Tinha toda novidade de brinquedo, a minha mãe e meu pai comprava, sandália da Xuxa, da Carla Pérez, da Sheila Carvalho. Não podia ser um lançamento que meus pais compravam. Então, assim, financeiramente, até a minha adolescência, eu nunca passei dificuldade, né? Minha mãe era servidora pública, meu pai era comerciante, então eu tive uma vida muito boa. Mas o que acontece? Meus pais, eles viviam um casamento muito distante, muito frio, né? Eles não conheciam o Senhor Jesus. E geralmente quando, né, um casamento não está firmado na rocha que é Jesus, a chance dele ser feliz ou de não dar certo é muito grande. E meus pais, eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus várias vezes, né? Minha mãe foi da Assembleia há muitos anos. Durante a minha infância, minha mãe chegou aí na igreja evangélica, se batizou, enfim. Meus pais viviam um casamento muito triste. Para vocês terem ideia, né? Eles dormiam em camas separadas. Tinha a minha cama, o meu quarto, tinha o quarto do meu pai e o quarto da minha mãe, né? Eles não dormiam juntos. E eram muitas e muitas e muitas brigas. Nossa, eu vivenciava muitas brigas mesmo. Meu pai sempre teve problema com álcool. Então, assim, minha mãe sempre foi uma mulher muito doente. Então, eu tinha uma referência, assim, de casamento muito triste, muito debilitada, né? Eu via a minha mãe infeliz o tempo todo, né? O meu pai é muito infeliz também. Apesar de terem bens materiais, eles eram pessoas vazias, tristes, né? E eu tinha igual eu falei para vocês, muitas coisas, mas eu não me sentia amada por eles. A minha mãe, talvez pelo fato dela não ter me gerado, né? Eu acredito, isso foi até uma conversa com uma psicóloga. Numa época que eu fiz um tratamento a respeito de como a minha mãe me tratava, porque eu tinha essa ferida aberta no meu coração. E a psicóloga falou assim, levantou uma hipótese. Olha, eu acho que a sua mãe, ela era mais seca, assim, não demonstrava amor, porque talvez não era algo que ela esperava, né? Por quê? Ter você como filha. Por quê? Porque você tinha vínculo, né, ligação sanguínea com seu tio, que é o seu pai de criação. Gente, é bem confuso, né? Mas espero que vocês estejam entendendo. Então, talvez a sua mãe não conseguiu ter aquele afeto, né? Aquela coisa de mãe com filha. Né? Hoje eu entendo que a minha mãe sofreu muito nessa vida. Né? Então, geralmente, quem não recebe amor não consegue amar. Né? Então, a minha mãe perdeu o pai muito cedo, foi morar com os irmãos novos, ela teve que trabalhar muito cedo, aí conseguiu, ela fez faculdade, isso, eles não sabem demonstrar, eles não aprenderam. Minha mãe era uma mulher assim muito muito seca, assim, do modo assim, não demonstrava amor de jeito nenhum. E assim, minha mãe, ela foi uma mulher que venceu muito na vida. A minha mãe, ela fez supletivo, conseguiu entrar na UFO, ela fez faculdade com Gilmar Machado, né? Não sei se vocês conhecem o Gilmar Machado.
ela formou com ele, aí depois ela entrou na UFO, ela passou num concurso, né? Ela era técnico administrativo lá, então ela, assim, ela teve uma melhora da vida muito rápida, né? Muito boa, mas ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo devido aos problemas de alcoolismo do meu pai, ele não conseguiu administrar. A gente tinha 3 casas, tinha chácara, tinha carro, tinha comércio, perdemos tudo, tudo. Então, assim, minha mãe se tornou uma pessoa muito amarga, muito, muito assim, seca. Mas hoje eu consigo entender que foi por conta desses problemas, né? Enfim, vou voltar aqui para mim. Então eu era uma pessoa que eu não tinha muito afeto dos meus pais. Minha mãe tinha esses problemas, né? Meu pai, ele era comerciante, então ele ficava 14 horas fora, né? E quando ele saía, eu estava dormindo, quando ele chegava, eu estava dormindo. Então eu sempre ficava em mão de babás, né? Teve babá que chegou a judiar de mim, roubava as coisas que a minha mãe deixava para mim comer, para levar para a família dela. Hoje eu entendo também, né? Coitada, foi a necessidade que a pessoa teve, chegou ao extremo de ter que roubar para levar. Mas assim, eu passei uma infância assim, onde eu tinha materialmente falando tudo, mas me faltava amor e carinho. Só que eu conheci Jesus muito nova. Por quê? Eu venho de uma família católica, né? Meus pais são católicos. E só que eu sempre fui na igreja católica e nunca me sentia bem lá. Era muito engraçado. Eu acho que por eu ser loira do olho verde, eles gostavam muito de me vestir de anjinho para coroar a santa lá, a Cidinha. E, gente, eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem. Eu fazia aquilo por obrigação. Eu lembro direitinho desse sentimento no meu coração. Eu ia para a catequese por obrigação. E eu lembro que há muitos anos atrás abriu uma igreja metodista wesleyana. É uma que agora ela é ali no Santa Luzia, perto do Bahamas. Se alguém mora aqui para esses lados, já deve ter visto, perto da antiga Shalom. Eu lembro que abriu essa igreja do lado da igreja do açougue. Meu pai tinha uma casa de carne do lado do açougue do meu pai, ali aqui no São Jorge. E eu sentia muita vontade de ir para essa igreja. Eu sentia muita vontade de estar lá, né, com os pastores no culto. Eu gostava muito de ir no culto dos adultos, ia no ministério infantil também. Então, eu sentia que lá era o meu lugar. Minha mãe queria me obrigar a ir na igreja católica, mas eu sentia no meu coração que o meu lugar era ali, não era na igreja católica. Jô, o Espírito Santo já estava te chamando. Desde os 10 anos. E tem até um versículo, né, Gabi? Aquele Jeremias que você procurou para mim, se você quiser pedir para alguém ler, que fala a respeito disso, né? É muito interessante que Deus ele já nos chama, é desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos escolheu, né? Porque ninguém pregou ali para mim a respeito de Jesus. Eu senti vontade de ir nessa igreja e fui, né? Então era lá que eu me sentia bem. Se alguém quiser ler o versículo, ou você, Gabi, fica à vontade. Meninas, uma de vocês pode ligar o áudio? Eita, todo mundo tímida. Qualquer uma, meninas. Posso ler? Posso ler? Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Jeremias 1:5. Ai, gente, Obrigada, Débora. Então,
antes mesmo da gente nascer, o Senhor já tinha nos escolhido. Então, eu sempre fui inclinada. Eu não estou aqui fazendo julgamentos, gente, de ai, que a Igreja Católica é errada, que ai, só a nossa é certa, né? Eu tenho para mim que muitos católicos vão ser salvos, né? Eu não estou aqui pregando de religião, eu estou aqui pregando do que eu me sentia bem, o que lá na igreja, por quê? Eu sentia um relacionamento com Deus lá na igreja católica muito distante. Era uma coisa decorada, era uma coisa ensaiada. E na igreja lá onde, né, era lá do lado do comércio meu pai, que foi o primeiro contato que eu tive com Jesus, eu vi as pessoas orando, chorando, alegres, compartilhando, sabe? Aquela união, aquela coisa de fazer almoço no domingo, de fazer brincadeiras ali com as crianças, ali fazer um evento diferente para as crianças. Enfim, eu achei aquilo muito interessante, eu me senti amada ali, entendeu? Então, isso me despertou. Só que eu eu mudei, né, daqui de Uberlândia, fui para Paraíso do Tocantins, lá no Tocantins, perto de Palmas. Fui para lá e lá eu ainda, né, busquei ao Senhor, fui para Universal na época. Lá tinham muitas igrejas, né, cristãs, né, evangélica, né, que falam, né, cristã, católico também é cristã, mas evangélico. Eu fui para a Universal, fiquei na Universal uma época e sozinha, gente, meus pais não iam comigo. Eles iam na igreja católica e eu ia para a igreja evangélica. Então eu ia para a Universal lá, eu participava do Ministério Infantil dia de sábado, eu cantava no coral, não sei o que raios eles acharam na minha voz naquela época, mas eu cantava no coral, gente. Ju, até eu já cantei no louvor, junto com o pastor Anderson. Pensa, não sei que voz que. Banda de juniores da Shalom Sul. Você tem uma voz mais grave, você tem uma voz bonita, meio rouca. A minha é de taquara rachada, imagina. Ai, ai, enfim. Então, eu era do coral. Depois eu fui para a Igreja Luz para os Povos lá. E aí, nessa época, minha mãe batizou, foi para a igreja, se batizou. Meu pai começou a frequentar. E só que a gente teve um problema lá na cidade. Meu pai ficou devendo um cara lá muito dinheiro, começou a desandar os nossos negócios tudo de novo, né? E aí a gente teve até que sair fugido da cidade porque queriam matar meu pai. Lá as coisas resolvem mais ou menos desse jeito, né? E aí a gente mudou para São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto eu continuei a minha saga de buscar Jesus. Aí foi quando eu fui para Quadrangular, conheci a Quadrangular através do amigo meu, Renan. Ele me levou para Quadrangular e lá eu batizei com 12. Não, eu já fui tudo quanto é igreja, gente. Vocês pensarem, eu queria Jesus, né? Placa de igreja para mim não importava. Eu queria Jesus. Várias denominações. E aí eu fui para Quadrangular, lá eu participava dos juniores, depois passei para a turma dos adolescentes, né? E era muito bom, assim, eu sentia muito a presença de Deus lá naquele lugar, muito, muito joia. Quando não dava para mim na Quadrangular, eu ia na Deus é Amor. Eu ia na Deus é Amor. Mas ia. Eu cheia de Deus, eu queria me encher de Jesus, eu não importava onde. Eu não gostava de ficar canelinha de fogo, lá é mesmo. Eu não gostava de ficar sem ouvir a palavra, sem sentir a presença de Deus. Então, eu ia. Daí a gente, né, voltou para Uberlândia, vim passar umas férias aqui. E quando eu revi meus amigos aqui de infância, porque já tinha mais de 3 anos que a gente tinha mudado, quando eu comecei a entrar na fase da adolescência mesmo, e ver que
poderia ser legal, né? Viver uma vida assim, né? Como que eu posso dizer? Uma vida aqui em Uberlândia. Aqui, como que eu posso explicar? Eu morava lá, então eu tinha poucos amigos. Então, eu vim passar férias aqui, e aqui eu tive contato com os meus primos, meus amigos de infância, enfim. Então, eu não queria voltar mais para lá, né? Eu via que aqui era melhor, que aqui eu me sentia melhor. Aí, o que que aconteceu? Falei para os meus pais: se vocês não virem embora para Uberlândia, vocês vão ficar sem mim, porque eu não volto para São José do Rio Preto. Aí meu pai teve que pedir demissão, minha mãe teve que pedir demissão de emprego, fazer tudo às pressas e vir para Uberlândia para ficar comigo. Olha para você ver a rebeldia da garota. Mas Quantos anos você tinha, Jô? 13 anos. 13. Mas assim, Novinha. eu tava com Jesus e tal, mas ainda não tinha um conhecimento, né? Não tinha um relacionamento a fundo com Deus, né? Então, eu era muito mimada, né? Eu achava que meus pais tinham que estar à minha disposição. Tudo que eu ordenava, eles tinham que fazer, tinham que cumprir. Eu não gostava de ser contrariada. Então eu vim para Uberlândia e aí maturidade, falta de maturidade. Então aí a gente voltou para Uberlândia. Nesse período eu ainda continuei indo na igreja, na quadrangular lá do Pastor Wellington, aquele que aparece lá no SBT, da antiga 20, lá no Santa Mônica. Fiquei um tempo lá. Só que aí a adolescência foi, né, eu fui ficando mais velha, né? Aí as coisas do mundo começaram a brilhar para mim. E aí eu saí da presença do Senhor totalmente e fui viver no mundo, né? Com apenas 13 anos, né, eu comecei a namorar. Isso eu já era muito, eu já tinha, né, tido várias experiências de namorico, de ficar, né? Eu era muito mal falada, né? No bairro onde eu morava, aqui no São Jorge, né? Todo mundo, né, sabia da minha fama e tal. No Mansur também, eu ia muito para o Mansur, para a casa dos meus tios, e lá eu sempre ficava com os primos, com os amigos do meu primo. E aí eu conheci um menino da mesma idade que eu, né? Chamado Tiago. E aí a gente começou a namorar escondido do meu pai. E aí uma amiga do meu pai descobriu, falou que se eu não contasse para o meu pai, ela ia contar. E aí eu comecei, aí ele foi e a gente com medo do meu pai saber por outra boca, a gente pediu o consentimento do meu pai para namorar com 13 anos, sem maturidade nenhuma, gente, nenhuma. Quando na igreja as pessoas, os líderes falam, meninas, esperem, né? Pelo menos, eu não sei como tá agora, Gabi, mas na época que eu era líder de célula, a gente orientava as meninas começarem a relacionar a partir dos 16 anos, né? A partir dos 16 e os rapazes a partir dos 18. Não sei como que é agora, né? Mas por quê? Para tentar atingir um nível de maturidade mínimo, gente. Porque um adolescente de 13 anos não está preparado para namorar uma criança. A Ana Vitória, minha filha, hoje tem 13 anos. Se ela falar para mim que ela vai namorar, eu acho que eu dou um infarto. Porque eu vejo ela como criança, né? Relacionamento não é fácil, verdade, Gabi. Relacionamento é algo muito sério. A gente não namora por namorar. A gente não namora para ficar experimentando. Ah, eu vou namorar com esse, vou namorar com esse, vou namorar com aquele, até que Deus me dê uma pessoa certa. Não. Relacionamento para o Senhor é algo muito sério, né? Relacionamento é para casamento, né? Pode acontecer às vezes da pessoa relacionar e não dar certo e tal, mas gente, eu vou chegar nessa parte, tá? Não vou falar disso agora não. Enfim,
Relacionei com esse rapaz com 13 anos de idade, maturidade muito grande, sofri horrores, muitas feridas na minha alma, porque foi para isso que o relacionamento serviu, para me trazer muitas feridas. Agora vocês vão rir. Aí eu e esse rapaz, a gente terminou o namoro, que eu era muito ciumenta, não tinha maturidade, né? Era muito possessiva, queria que ele ficasse grudado comigo 24 horas. O menino queria jogar bola na rua, queria brincar de pique-esconde. Olha para vocês verem, gente. Nem casado a gente não fica grudado 24 horas, né? Sim. O menino queria brincar, coitado. O menino era tão novo que ele queria brincar e eu não deixava ele brincar. Ai, misericórdia. E aí, ele terminou comigo na época, eu fiquei arrasada, triste, com o coração. Nossa, achei que eu fosse morrer, né? E aí, comecei a namorar com o primo dele. O primo dele. E o primo dele, assim, eu fiquei apaixonadíssimo. O primo dele era mais velho que eu tinha que. Aí na época, aí foi passando os anos, né? A gente terminou, já tinha 14 anos e tal. E aí eu fiquei sofrendo todo esse tempo. Com 15 anos, eu conheci o primo dele, o primo desse rapaz, meu primeiro namorado. E a gente namorou, né? Um tempo também. Esse menino, meus pais apoiavam muito, porque ele era rico. Meus pais já queriam aprontar um casamento para mim, gente. Menino rico. E aí, minha mãe e meu pai, nossa, tratavam o menino super bem. E minha mãe começou a fazer meu enxoval, eu tinha 15 anos, para me casar com esse rapaz. E todo mundo queria que esse relacionamento fosse para frente. E eu tinha uma ideia de que eu só seria feliz se eu tivesse alguém do meu lado. Eu não suportava a ideia de me sentir sozinha. Eu me sentia incompleta, sabe? Parecia que eu tinha que suprir aquele buraco no meu coração com um namorado, mas não era. Era Jesus. Era Jesus, né? Era Jesus que eu precisava, né? Eu já tinha tido assim, eu já tinha conhecido o Senhor, né? Já tinha sido batizada, fui em várias igrejas buscando a Jesus, e nessa época me bateu uma cegueira muito grande, uma carência, e aí eu fui buscar suprir a minha carência nos rapazes, né? Então esse rapaz eu pus muita expectativa nele. E aí não deu certo o relacionamento. Por quê? Porque eu não sei se eu posso usar esse termo, gente. Eu fico até com medo de falar hoje em dia, né? Tá tão difícil as coisas, mas ele gosta de meninos. Ele namorava comigo, mas ele gostava de meninos. Não tem. Oi. Eu. Já comigo a mesma coisa. E aí ele gostava de meninas. De meninos, né? E assim, eu fiquei super arrasada e tal. E só que o que acontece? Eu não esperei. Continuei a minha busca por querer uma pessoa para suprir a carência do meu coração. Porque eu achava que se eu arrumasse alguém, eu ia ser totalmente feliz, né? Já que não sabia dos meus valores nessa época, eu tinha um problema de autoestima, não me sentia, igual falei no começo do testemunho, eu não me sentia amada pelos meus pais, sabe? Eu não tinha muitos amigos, entendeu? Eu me sentia muito, eu tinha um complexo de inferioridade e rejeição muito grande, sabe? Era muito estranho. Eu acredito pela questão de não ter sido criada pelos meus pais, ter sido rejeitada lá no ventre, né, da minha mãe, e pela minha criação, né, que foi muito difícil ver aquela família destruturada,
né? Não ter o amor dos meus pais, embora eles davam tudo que eu precisava. Então, assim, eu cresci com essa ferida, com essa carência no meu coração. E eu acho interessante na minha história que Jesus o tempo todo estava ali, ó, né? Eu buscava Jesus, mas eu não tinha relacionamento verdadeiro com o Senhor, né? Eu queria suprir essa carência em pessoas. Eu vou acelerar aqui porque já passou muito tempo. Então, Jô, só falar, Se quiserem comentando, igual a Jaque, perguntando, fiquem à vontade, tá? No chat ou ligando o microfone, que a Jo vai também respondendo. e tanto que nessa época da minha vida, a Jaque até perguntou, e eu lembrei aqui, o Espírito Santo trouxe no meu coração. Foi uma fase assim que, depois que eu e esse rapaz de 15 anos terminou, eu comecei a ficar assim, a querer chamar atenção, sabe? Aí meu cabelo eu deixei crescer, pintei de loiro, eu usava muitas roupas vulgares, né? Barriga de fora, com piercing mostrando, salto alto. Então, assim, as pessoas tinham uma visão assim totalmente distorcida ao meu respeito, né? E as pessoas comentavam de mim no bairro e na rua. Eu lembro uma vez que picharam no açougue do meu pai, picharam assim, Giovana é vagabunda na porta do açougue. E tipo assim, por quê? Porque infelizmente a gente é julgado pelo nosso comportamento e pelas roupas que vestimos. A gente acha que não, gente. Ai, mas roupa não tem nada a ver. As pessoas lá fora têm. Né? Se a gente usa coisas vulgares, chama atenção, as pessoas vão nos julgar por aquilo que a gente usa, não tem jeito, as pessoas julgam mesmo. Então eu era muito julgada, para todo mundo no bairro eu era rodada, eu já tinha ficado com todo mundo, transado com todo mundo, e a realidade não era bem essa, né? Então, assim, eu sempre quis preencher esse vazio no meu coração, tendo uma pessoa do meu lado, porque eu achava que relacionamento trazia felicidade. Até que eu conheci o meu esposo, o Túlio, né? Não sei se todo mundo conhece. A gente se conheceu com 13 anos, mas a gente foi ficar juntos aos 16, né? Com 16 anos, a gente começou a namorar. E assim, eu fui a primeira namorada dele. E ele foi um namorado que me marcou, né? Me marcou bastante mesmo, assim. Eu era muito apaixonada nele. Então, é, eu pensei comigo, gente, eu não vivo numa casa, assim, num ambiente familiar feliz. Meu pai me oprimia muito, né? A minha mãe não me dava atenção. Eu vi aquele casamento dos dois, aquele casamento destruturado, né? Sem amor, aquela brigaiada. Nossa, eu não tinha paz na minha casa, né? E o que eu pensei? Eu falei, eu vou arrumar um namorado, né? E vou tentar casar com ele. Olha a ideia. Né? Eu tinha isso em mente. E aí, com o outro lá não deu certo, porque ele gostava de meninos, né? Então, eu falei, bom, aí passou um tempo, fiquei com o Túlio, e eu vendo aquele amor do Túlio por mim, por ser a primeira namorada, tal, aquela entrega e tal, eu falei, pronto, achei a pessoa perfeita para casar, porque se eu casar, se eu sair de casa, se eu for morar com ele, a minha vida vai dar tudo certo. Eu vou ser feliz porque ele é tudo que eu preciso para minha vida. Nessa altura eu nem estava pensando em Jesus. Nessa altura nem ligava para o que pai e mãe dizia, sabe? Falei, nossa, tá aí, arrumei a solução dos meus problemas. E aí a gente começou a namorar e aquele namoro, né, com fornicação, que é algo muito sério, meninas, né? O sexo, ele só é legal depois que você estiver casada, tá? Ele só é abençoado depois do casamento.
E na Bíblia fala que o pecado de imoralidade sexual, eu não vou lembrar aqui o versículo, mas ele fala que ele traz problemas, ele afeta o seu corpo, tá? Então, assim, o pecado de imoralidade sexual ele traz problemas para o seu corpo, para você. Então, tomem muito cuidado em relação a isso, tá? Então, a gente começou a namorar, né? E, enfim, meus pais não aceitavam, né, o Túlio como meu namorado. A mãe dele não gostava muito também, o pai dele era tranquilo, mas mesmo assim a gente foi desobediente e decidiu namorar. E eu aproveitando do amor dele, né, de toda a situação que eu vivi, achando que ele ia resolver os meus problemas, que eu seria completamente feliz, o que eu fiz? Falei, vou ficar grávida, vou arrumar um motivo, já que meu pai não deixa eu namorar com ele, fica me oprimindo, né? E eu sei que ele vai me trazer felicidade, com ele que eu vou ser feliz, então eu vou arrumar uma barriga, porque meu pai vai me obrigar a casar com ele. Foi quando eu fiquei grávida da Ana Vitória, minha filha mais velha. Ela é uma bênção, viu, gente? Os meninos conhecem ela, Ana Laura, Jaqueline, a Emily. Esses dias a Emily foi na igreja com ela e tal. Mas eu tô contando aqui, né, que eu pulei etapas, né? Eu não quis esperar o melhor do Senhor para minha vida. Eu fiz tudo com as minhas mãos e deu tudo errado. Então eu fiquei grávida, né? Nesse tempo eu comecei a ouvir falar de Jesus novamente, né? Entreguei, né, meu coração para Jesus. Eu já estava grávida. E eu vou falar para vocês. Jesus, ele nos aceita da forma como somos. Ele nos recebe do jeito que a gente está. Né? Ele não faz exceção de pessoas. Mas ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências das nossas escolhas, independente, né, se elas são boas ou ruins, elas vêm, né? E mesmo eu estando com Jesus, né, as consequências da minha pressa, né, de eu não ter esperado o melhor de Deus para minha vida, elas vêm. Jô, só comentar. Nessa época a gente se conhecia, né? Mas não tinha intimidade, meninas. Eu e a Jo, a gente só se via. E a Maiane também estudava comigo, a Maiane, esposa do Clayton, que a maioria de vocês deve conhecer. E aí teve uma época que eu comecei um propósito de ler a Bíblia no recreio. Você lembra, Jo, disso? Eu comecei a tentar evangelizar a Jo pelo MSN. Às vezes ela me dava umas tiradas. Era muito engraçado. Gente, essas meninas sabem o que é MSN? Tem muita gente novinha aqui. Gente, MSN. Era. Eu bloqueava a Gabi. Gente, eu sempre fui bloqueada, Lei. Tadinha. Ô, Gabi, nossa, gente. Nossa, a Gabi, eu vou te falar, ela... Gente, a Gabi, ela é ponta firme. Essa mulher é de Deus mesmo. Porque o tanto que eu tirava a Gabi. Nossa, eu vi ela com uma Bíblia no recreio. Uma Bíblia dessa grossura que ela... Eu acho que o Diego e o Romário lia a Bíblia com você no recreio também. Eu pensava assim... Gente, o que esses meninos estão lendo Bíblia no recreio? Nossa, que brega. Fazer umas caras assim, sabe? Porque na época, Jô, só comentar, eu tinha decidido que eu realmente só ia me aproximar das pessoas fosse para eu influenciar. Porque eu estava até então sendo influenciada pelas pessoas da escola, mesmo sendo cristã.
Aí eu fiz um propósito com Deus, tipo um jejum, que todos os dias, por um período, eu ia, no meio do recreio, parar e começar a ler a Bíblia. E as pessoas começaram, né, Joel? Elas paravam, pediam oração. Eu cheguei a fazer uma célula na educação física, que sentava professora de educação física, galera. Tudo começando com o simples fato de eu sentar caladinha e abrir a Bíblia. Então foi uma estratégia que Deus me deu na época, sabe? Para eu não ser contaminada aqui. Quando eu andava com uma turminha, eu acabava querendo fazer as coisas erradas também, sendo influenciada. Nossa, Gabi, que legal. Nossa, eu lembro que era você e o Ricardo. Ricardo é cunhado do Carlos Alexandre. Isso, Ele me esposa da evangelizava Suelen. muito. Sim, ele me evangelizava, que a gente era da mesma sala. E eu ficava assim, ai, que eu não aguento mais esse Ricardo no saco, falando de Jesus. Aí a gente juntava os crentes da escola, sabe, meninas? Aí eu fui, evangelizei a Maiane, insisti até a Maiane para a igreja. Demorou uns 3 anos para a Maiane aceitar Jesus. Aí a Maiane foi, se entregou, foi uma benção, aí foi o Romário. Aí o Sidão, que está na célula também, o Sidney, ele também já era da igreja, então ele me ajudava. Eu falava assim, Sidney, você vai evangelizando os meninos aí, eu já entregava um livrinho azul de consolidação, vai fazendo um livrinho com os aí, eu já vou fazendo com as meninas. E assim a gente fazia, ia convertendo um, já agregava no grupo. O Sidney era a infância do Túlio. Foi o Sidney primeiro, depois foi o Túlio, depois foi o Roger. Glória a Deus. Então, meninas, eu fiquei grávida e teve um dia que eu grávida, né? Eu vendo que não era nada daquilo que eu esperava, né? Porque meu pai, ele ficou muito revoltado com a minha gravidez, porque ele tinha planos para mim, ele esperava que eu fizesse faculdade, ele esperava que eu tivesse um casamento depois, que a minha vida tivesse toda estruturada, né? E para um pai, uma filha ficar grávida, né, aos 16 anos é muito complicado, né? Muito complicado. E minha mãe também, minha mãe, ela, como ela era uma pessoa assim muito inteligente, de formação, concursada, ela achou que eu fosse ter o mesmo caminho, né? E como eu falei para vocês, desde o começo, eles não abençoavam o relacionamento, né, com meu esposo. Eles não gostavam, eles não admitiam meu marido. Então, eu fui muito desobediente aos meus pais, né? Porque eles não aceitavam e eu insisti, né? Eu desobedeci a eles e isso trouxe uma maldição para minha vida muito grande, né? Que eu vou contar rapidamente aqui. Então, eu fui para a igreja, mas eu aceitei Jesus porque eu comecei a ver que não era nada daquilo que eu esperava e que eu estava mais frustrada do que antes, né? Então eu comecei a buscar Jesus. A Gabi me ajudou muito, assim, ela tentava me evangelizar, mesmo que eu tenha bloqueado ela no WhatsApp. Eu sei que ela plantou uma semente no meu coração na época, o Ricardinho também. Mas quem foi a pessoa que me acompanhou no período da minha conversão, que me consolidou e que me mandou para o encontro foi a Juline, né? A esposa do Mauro. Fui discípula da Juline durante muitos anos. Então, assim, eu tô falando aqui como se a Juline não fosse da cobertura, né? Meu Deus, vocês sabem quem é. Pois é, a pastora de vocês. Então, assim, foi um processo muito difícil, né? Meus pais não aceitavam. Eu e meu esposo viveu uma crise financeira muito grande, porque ele era muito novo, não conseguia emprego, pelo fato dele não ter passado pelo exército ainda. E eu ali com uma criança recém-nascida, né, para alimentar, a gente viveu muitos e muitos anos na dependência dos nossos pais.
aguentando todo tipo de humilhação que vocês possam imaginar, sabe? Porque quando a gente depende, infelizmente, pai e mãe dá pitaco, gente. Se a pessoa tá ali te ajudando, tá pondo a provisão na sua casa, eles vão interferir em tudo que acontecer. Porque é eles que estão mantendo ali, entendeu? Então, meu esposo não era o cabeça da minha casa, o cabeça da minha casa era minha sogra e o meu pai, né? Eles que davam as direções do que a gente tinha que fazer. Eu e meu esposo, a gente brigava o dia inteiro, o dia todo. A gente brigava muito, 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 muito. Mesmo estando na presença de Deus, mesmo estando na presença de Deus. A gente não tinha maturidade, não era hora, sabe? Não era o momento para casar. A gente tinha só 16. Aí, quando a Ana nasceu, a gente já tinha 17 anos. A gente só tinha 17 anos. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. O Túlio tinha parado no primeiro ano, porque ele parou de estudar para trabalhar. Era Não tinha melhor uma estrutura, né, Ju? Não tinha tinha condições de estrutura. vocês terem uma vida ainda, não era o momento. E aí, infelizmente, né? Mas era o salário dele. Então, assim, para manter uma casa era muito difícil. Com uma criança que eu não amamentei minha filha, né? Ela tomava NAN, então NAN, para quem sabe, aí é muito cara, é muito cara. Então, assim, a gente começou a viver um casamento muito difícil, né? Por quê? Porque a gente foi desobediente, a gente decidiu pular a etapa. Então, foi uma crise financeira muito grande, né? Muitas brigas, muitos problemas com os nossos pais, porque os nossos pais não abençoaram a nossa relação. Nada do que a gente fazia dava certo. Nada do que a gente fazia dava certo. Uma vez a pastora Efigênia, depois de anos, né? Vocês conhecem a pastora Efigênia, esposa do Adolfo. Ela foi na ONG que eu trabalhava, que é da Shalom também, lá no Missão Esperança, lá no Jardim Brasília. E ela foi orar por mim, pediu uma simples oração para ela. Ela orou por mim, ela falou assim: Giovanni, sobre a sua vida tem uma potestade de rebeldia. Nada da sua vida vai para frente, por quê? Porque vocês não receberam a bênção dos seus pais quando vocês eram novos. Quando vocês iam casar, vocês fizeram tudo contra a vontade dos pais de vocês. Vocês não tinham. Sim, é muito sério. Vocês não tinham. Eu não vou saber falar o aval, não é essa palavra, mas. Sem cobertura, né? Pra... Sim, vocês. Ai, gente, a palavra tá na minha cabeça, mas eu não vou. Autoridade? Não, não é essa palavra. Mas, enfim, vocês não teve o aval do pai de vocês, e vocês fizeram tudo do jeito que vocês achavam que tinham que fazer, e por isso que hoje vocês estão debaixo desse espírito de rebeldia. A bênção, isso. Nossa, palavra que a gente usa tanto. E por isso que vocês estão debaixo desse espírito de rebeldia. Por quê, meninas? Depois que eu e o Túlio casou, né? Aí tá. Veio as crises do casamento, veio as crises financeiras, né? A gente continuou casado e buscando a Jesus. E a gente sentia que nada dava certo, que a gente não conseguia romper, nem espiritualmente falando, né? Os nossos ministérios não davam certo, né? A gente buscava uma intimidade com Deus, mas era algo muito superficial, porque a gente estava debaixo dessa potestade de rebeldia, sabe? A gente deu legalidade para isso. Então, foram muitos anos debaixo desse espírito de rebeldia sobre as nossas vidas, que travava a nossa vida. Para vocês terem ideia, o tempo foi passando e eu
não tinha conseguido nada, não tinha veículo, não tinha uma casa própria, sabe? Eu tentava engravidar porque, como eu fui criada sozinha, né? Eu tenho irmãos, mas pelos meus pais biológicos, eu tentava dar irmãos para Ana Vitória e eu não conseguia engravidar e não tinha nenhum problema comigo e com o Túlio. Daí a gente foi descobrir que era porque a gente estava debaixo desse espírito. Então, teve um dia que a gente teve que sentar com os nossos pais, sabe? Sentar com eles, pedir perdão por tudo que a gente tinha feito, orar, quebrando esse espírito de rebeldia. Aí, a partir desse momento, a gente começou a ver as coisas fluir. Eu consegui ficar grávida da Maria Alice, tive o José Felipe, a gente comprou um apartamento, a gente conseguiu comprar um carro, a gente conseguiu bons empregos na época, as coisas começaram a dar uma melhorada, né? Só que aí a gente saiu da presença do Senhor, né? Tava tudo bem, porque a gente busca a Deus quando as coisas vão mal. Quando a gente quer receber a promessa. Depois que recebe a promessa, a gente vaza, né? A gente acha que não precisa mais de Deus. Não, Deus, agora pode deixar que eu sigo aqui sem o Senhor. Deus, senta ali um pouquinho agora, que agora é comigo. Espera um pouquinho ali, Deus. Deixa eu tomar as decisões agora. E aí, eu comecei a sair da presença do Senhor. E depois que eu comecei a sair da presença do Senhor, toda a minha casa desmoronou. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica sua casa, a tola com as suas próprias mãos destrói. Então, a Ana Vitória saiu da presença de Jesus, meus filhos pequenos não conheceram ao Senhor, o meu marido saiu da presença do Senhor Jesus e tudo, tudo deu errado. Gente, me separei. Isso aí vai ser um outro testemunho, né, Gabi? A gente estava falando. Vai ter parte 2 depois, meninas, aguardem. Eu tive muitos e muitos problemas. E assim, meninas, eu tinha até separado um tanto de versículo aqui, Gabi, perdão, eu não falei dos versículos, né? Mas Fique eu em tô paz, falando pode aquilo que o Espírito o que vem Santo no está tocando no meu coração, sabe? Eu não ensaiei para dar esse testemunho, eu orei, jejuei e falei, Deus, aquilo que o Senhor tiver que falar, o Senhor vai falar, e eu creio que Ele está falando em nome de Jesus. Então assim, meninas, amém. Então, assim, meninas, sabe, tudo isso que eu falei para vocês, eu falei bem resumidamente, porque se eu for contar detalhezinhos de tudo que aconteceu na minha vida, a gente ia ficar aqui horas e horas e horas e horas. E eu acho que já até estourou o tempo, né, Gabi? Que era até 9h30, não era? Tá tranquilo, pode ir. Continua. Eu quis trazer, né, com tudo isso que eu falei, ó, para vocês verem, até hoje eu tô passando um processo no meu relacionamento, né? Tô passando um deserto dentro do meu casamento. Já vai fazer 2 anos, né? E assim, nunca consegui ser feliz de verdade dentro do meu casamento. Nunca consegui. Sendo sincera com vocês, tive momentos, mas assim, na totalidade foi mais tristeza do que alegria, né? Eu amo meu marido, ele é uma bênção. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai restaurar por completo, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso que eu contei aqui para vocês? Que vale a pena esperar o melhor no Senhor. Né? Aqui eu contei que Jesus, ele sempre esteve ali, né? Querendo que eu tivesse relacionamento com ele,
querendo que eu buscasse Ele de todo o coração, né? Eu fui apresentada a Jesus em várias denominações, como a Gabi disse aqui. E eu achava que o motivo da minha felicidade era ter outra pessoa comigo. E não esperei o melhor do Senhor para minha vida. E o que que eu fiz? Tentei buscar com as minhas próprias mãos. Então, assim, gente, o que que eu quero dizer para vocês? Que vale a pena esperar a promessa do Senhor. Eu sei que é muito difícil, às vezes é a questão da idade, né, que vai batendo. Às vezes é você se comparar com outras pessoas lá fora, né, com outras vidas e falar assim, puxa, mas a fulana tá tão bem, tá casada, é mais nova que eu, tá feliz, e eu aqui, Senhor, em nada. O Senhor esqueceu de mim? Por que que o Senhor não fez na minha vida ainda? Senhor, eu tô ficando velha, né? Já vi muita gente falar isso na igreja. Senhor, eu tô ficando velha e minha promessa, gente, vai chegar, vai chegar. Lá em Gênesis 2:18, lá fala que quando o Senhor criou o homem, criou a mulher para o homem, ele fala: não é bom para que o homem viva só. Família foi algo instituído por Deus. Vocês acham que Deus não tem interesse em dar um marido para vocês? Ah, Giovanni, eu já escutei isso de discípula demais da conta, quando eu era líder de célula. Ai, mas na Xalã não tem menino, não tem homem. Nossa, que não sei o que. Gente, quando for a hora. Gente, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor ressuscitou Lázaro, que estava podre já tinha 4 dias que ele havia morrido. Você acha que Deus não vai te dar um marido? Você acha que o seu tempo de relacionar, sabe, Deus ele não vai te honrar, sabe? Eu vejo assim muita gente buscando o mundo porque não tem paciência de esperar o melhor no Senhor. E o que acontece? Quebra a cara. Eu vou contar para vocês uma experiência muito triste. Eu casei cedo, com 17 anos, sabe? Casei cedo, pulei as etapas, tive filho cedo, né? Fiz tudo errado, poderia ter esperado, poderia ter buscado no Senhor. Não estou falando aqui que o meu marido era o errado, não. Hoje eu entendo que ele era o de Deus para minha vida. Mas eu poderia ter construído uma base com ele, ter buscado a Jesus, vamos estudar, vamos organizar a nossa vida, né? Talvez, sei lá, fazer algo para que buscasse a aprovação dos nossos pais, vamos buscar um relacionamento com o Senhor. Depois a gente pensa em casamento, vamos pôr Jesus como o centro da nossa vida, sabe? Depois a gente pensa em casar. Não, a gente pulou etapas. E sabe o que aconteceu? Por que eu tô passando esse deserto? Porque a gente casou muito cedo. A gente fez as coisas tudo de qualquer jeito. Vivemos um casamento ruim, distante dos caminhos do Senhor nesses últimos anos. A gente se cansou e a gente quis viver uma vida de solteiro, sabe? Achando que lá no mundo a gente ia encontrar felicidade, porque o casamento estava ruim. A gente não estava buscando a Jesus, porque um casamento só dá certo quando ele está afirmado em Jesus, gente. Porque são duas pessoas diferentes, de criações diferentes, sabe? São muitas tentações para quem é casado. São muitas dificuldades, porque casamento você tem luta, você tem dificuldade, é conta para pagar, sabe? Muitas, né, Gabi? Os boletos não param. A vida adulta é pagar boleto, meninas. Então, a gente quis viver uma vida de solteiro, mas uma vida de solteiro no mundo, sabe? E eu pensava assim, eu vou aproveitar. Ele ficou com outras pessoas, eu fiquei.
E isso só gerou feridas e tristeza no nosso coração, mágoas, sabe? E hoje, né, o Senhor está me dando a oportunidade de consertar a minha vida. Ele me chamou de volta. E eu estou no deserto lutando pela restauração do meu casamento. Lutando para ter a confiança do meu esposo de volta, o amor dele de volta. Então, assim, e se eu tivesse feito tudo certo? E se eu tivesse permanecido na presença do Senhor, hoje com certeza eu estaria desfrutando do melhor. Graças a Deus que o Senhor olhou para mim de novo. Graças a Deus que o Senhor me deu essa oportunidade de consertar. Mas é muito mais difícil, meninas. Sabe? É muito mais difícil. Então, assim, o que eu tô querendo passar para vocês nessa noite? Esperem no Senhor, busquem ter um relacionamento com Deus. Na Bíblia fala, lá em Mateus 22, do 36 ao 37, né? Amar o Senhor em primeiro lugar, né? Buscar. Gente, tenha um relacionamento com Deus. Não preocupem com o marido agora. Sabe? Olha lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Eita, sumiu. Toda a tua alma. Isso. Esse é o maior mandamento. Sim. A gente quer só as bênçãos do Senhor, a gente quer as promessas dele, mas a gente não quer ter relacionamento com ele. O Senhor, ele quer te dar um casamento. O Senhor, ele quer te dar bênçãos financeiras, porque isso Deus agrada de nos abençoar. Você tem um sonho aí de ter uma casa, de ter um carro, amém. Sabe? Mas o mais importante nisso tudo é um relacionamento com Deus. Enquanto você, menina, não tiver um relacionamento com o Senhor, de todo o seu coração, com toda a sua alma, entregando essa área da sua vida para Jesus e deixando com que Ele opere mesmo, confiando que Ele vai te dar o melhor do Senhor não vai vir sobre você. Você vai ficar ansiosa, frustrada, sabe, cansada, falando, eu não aguento mais esperar. E aí vai buscar com as próprias mãos e vai quebrar a cara, como aconteceu comigo. Entendeu? Você quer atrair bênção ou maldição para sua vida? Então, assim, não pense que Deus não tem uma pessoa para você. Ele tem. Confia no Senhor. Busque ter um relacionamento com Ele. Que Ele vai te dar aquilo que o seu coração tem desejado. Lá em Salmos 37:4 fala: deleita-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que é deleitar? Descansar, sabe? E Ele atenderá os desejos do seu coração. Então, assim, é promessa. Deus ama a família. Deus, Ele está interessado em te dar uma. Mas você tem buscado ao Senhor apenas para ter alguém do seu lado? Qual a motivação de você estar nos caminhos do Senhor? É pelo que Ele pode te dar ou por ter um relacionamento com Cristo? Esses dias eu escutei uma palavra tão interessante que foi como um murro na minha cara. Porque eu só voltei para a presença de Jesus para Deus restaurar meu casamento. A princípio foi para isso. Depois que eu fui entender que Deus estava me chamando de volta para ter um relacionamento com Ele. Então, esses dias eu ouvi uma palavra assim: se você buscar Deus pelas bênçãos que Ele pode te dar, quando tiver uma bênção maior, você vai abandoná-lo. Porque, gente, tem gente que busca a Deus, por exemplo, para ter uma vida financeira estável. Se o inimigo porque o inimigo, ele é sujo, ele pode usar dessa situação. Se ele vir com uma proposta maior que a de Deus naquele momento, você vai sair da presença do Senhor. Sabe? Às vezes você tá ali com Deus, tá passando uma dificuldade ali, não tá esperando a promessa chegar, ai, Deus tá difícil,
Nossa, Deus, olha essa dificuldade aqui. E murmurando e buscando a Deus só por uma bênção. Aí vem o inimigo e te dá um prato. Você vai cair. Você vai cair. Então, de tudo isso que eu falei para vocês hoje, me perdoe, é a primeira vez que eu dou testemunho assim da minha vida. O que eu queria passar era essa questão da espera. Esperem, sabe? Busquem ao Senhor, entreguem um coração a Deus, tenham um relacionamento com Ele, aproveitem essa fase de solteira de vocês, sabem? Para ter um relacionamento íntimo com o Pai, porque depois que casa tudo muda, fica tudo mais difícil, sabe? Faz as coisas para Deus, evangeliza pessoas, ocupem a mente de vocês com o Senhor, tentem suprir a carência do coração de vocês com a presença de Deus, porque quando for o momento certo, o Senhor vai te abençoar. Você não vai precisar correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você, sabe? Então é isso, não atraia maldição para sua vida. É claro que vocês vão passar por lutas, porque a gente não é isento de passar por lutas, nem isento de passar por sofrimentos. Né? Uma vida com Deus não é mil maravilhas, não. Né? Mas tudo aquilo que for necessário passar estando com Deus, né? Se ele tiver alguma prova, alguma luta, é para você aprender algo, é para forjar o seu caráter, é para te preparar para receber algo melhor. Tudo tem um propósito, né, João? Tudo tem um propósito. E não abandonem a Cristo para viver o que tem lá no mundo. Gente, não abandonem o Senhor para viver o que o mundo oferece. Lá fora é só quebrar a cara. O pecado no começo ele é gostoso, ele é uma delícia. Mas depois vem as consequências. Ele se torna amargo, ele se torna, nossa, traz sofrimento, traz feridas, e aí você vai voltar todo quebrado para os pés do Senhor. E ele vai te aceitar. Mas eu creio que em nome de Jesus ninguém vai aqui passar por essa experiência de ir lá para o mundo, quebrar a cara e voltar, né? Para Jesus. Eu creio que todas que estão aqui vão ficar firmes em Jesus, vão esperar as suas promessas, mas enquanto esperam, vão viver um relacionamento profundo com Deus, porque é isso que ele mais quer para a sua vida, que você tenha um relacionamento profundo com o Senhor. Uma pessoa, né, um namorado, um marido, vai ser só a cereja no bolo, viu? Só a cereja no bolo de vocês. Busquem a Deus de todo o coração. Viu, meninas? Esse é o meu conselho para vocês nesta noite. Vocês me desculpem a forma que eu falei, se eu expressei algo que eu não deveria ter expressado aqui, assim, né? Se eu falei algo assim que ofendeu, né? Se eu não falei direitinho, né? Mas eu quero ver vocês firmes nos caminhos do Senhor, sabe? Eu quero ver vocês, nossa, tendo um relacionamento com o Pai, que hoje é tudo que a gente precisa. Nossa, mesmo, sabe? Igual eu falei para vocês, minha filha é uma bênção, né? Meu marido é uma bênção. Eu tenho certeza que no momento certo Deus vai tocar no coração dele para ele voltar para a presença do Senhor. Né? Eu sei que Deus ele tem um plano maravilhoso para minha família. Mas eu poderia ter evitado muito sofrimento se eu tivesse buscado um direcionamento de Deus para minha vida. Porque em muitos momentos Deus falava comigo, Deus usava pessoas para me ajudar e eu simplesmente ignorei. E hoje eu colho graves consequências das minhas escolhas até hoje. E olha que já tenho o quê? 14 anos que eu tô na igreja. Né? É muito tempo. Então, assim, fiquem firmes, meninas. E, assim, honrem ao Senhor, né? Sejam obedientes, sabe, aos líderes de vocês.
fiquem firmes, sabe? Ouçam os conselhos. Aquilo que talvez não agradar seu coração, busque um direcionamento do Espírito Santo. Não faça nada sem o direcionamento do Espírito Santo. O livre-arbítrio só serve para nos mostrar que quando as nossas escolhas são longe da vontade de Deus, a gente quebra a cara. Acho que por isso que Deus deu o livre-arbítrio, para mostrar que a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. E por mais que no momento você não entenda a vontade do Senhor para sua vida, por mais que pareça confuso, persevera. Persevera, porque Deus está no meio da confusão, Deus está no meio, às vezes, assim, ai meu Deus, parece que nada vai dar certo, mas você está ali, não, mas mesmo assim, Deus, eu decido obedecer, mesmo assim, eu decido continuar com o Senhor, mesmo em meio às tribulações. Deus, Ele vai te honrar no momento certo. A sua vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, menina. Você quer falar? Eu queria falar sobre o que eu vou colocar. Parte do testemunho, Jennifer, quando meu marido voltar para casa. Quando a nossa família. Vai ter parte 2. Meninas, eu passei uma experiência muito difícil lá no mundo. Onde pessoas me trataram como um objeto. Sabe? Onde eu me senti totalmente desvalorizada. Então, não vão para o mundo. Não troquem a presença do Senhor por um momento de prazer, por uma alegria passageira, sabe? Por bebida, por drogas, por sexo, por nada. Não vale a pena. Não vale a pena. Estar na presença do Senhor é o melhor. E eu quero dizer a cada uma aqui, né, muito obrigada. Vocês são muito, muito importantes para Deus. Vocês têm um valor imensurável. Jesus pagou um alto preço por cada uma de vocês. Vocês são princesas, sabe? Deus tem o melhor para vocês. Deus tem um marido para vocês que vão honrar vocês, que vão amar vocês, que vão buscar a Deus juntos, sabe? Que vão, nossa, que vão servir ao Senhor juntos com vocês. Então, assim, permaneçam firmes, não queira viver um jugo desigual, porque, gente, casamento é um só, sabe? Queira viver um casamento feliz, aprovado pelo Senhor. E se nessa noite você está se sentindo triste, né? Se você está achando que Deus se esqueceu das suas promessas, se você acha que você não tem valor, você tem um valor muito grande para o Senhor. Ele conhece os seus sonhos. E se você apenas confiar e continuar buscando a Ele de todo o seu coração, o Senhor vai realizar os seus sonhos. Porque o melhor, o que Ele tem para nós é muito melhor do que a gente quer para as nossas vidas. Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para nós. Então confia, descansa o seu coração. Tá bom? Eu pedi para a Gabi pôr um louvor. Esse louvor, ele fala muito comigo. E eu quero que vocês ouçam ele com atenção nessa noite. Amém? Amém.